Instagram e no Facebook. Já estamos, ela já está. Então, dê boa noite, povo. Boa noite. Estamos aqui de novo. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez por meio dessa live, né? Agora a gente está em sintonia e eu queria te convidar, primeiramente, a gente buscar a Deus orando. Da onde você está nesse momento, eu queria que você fizesse essa oração comigo em nome de Jesus. São exatamente 7 no meu relógio, 7h35. E você que está entrando agora, vamos orar. Deus, louvamos ao Teu nome. Damos graça ao Teu Santo Espírito, convidamos a Tua graça sobre todos aqueles que estão nos vendo do outro lado. Quero te pedir em nome de Jesus, que Tu seja com esta casa, com esta família, com este lar. Peço que a Tua mão esteja sobre eles, abençoando, prosperando, trazendo vida. Vida, Senhor, com abundância. E quando eu falo de abundância, eu falo em todas as áreas. Sentimental, espiritual, financeira, em todos os campos em que o Senhor move na nossa vida. Peço que neste momento o Senhor entre nesse momento conosco, para que essa pessoa que está aí, Espírito Santo, possa nos ouvir, abrindo o coração, abrindo o entendimento e recebendo o que Tu tens hoje para nos mostrar e nos entregar em nome do Senhor Jesus. Te adoramos. Por isso, fica à vontade e abençoa esta casa e este lar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para que a gente venha começar esse momento, nós vamos ter um momento de adoração a Deus. Essa canção, ela fala muito sobre o medo, né? E é uma forma pelo qual nós estamos vivendo. E também nos desafia para que a nossa fé seja mais funda, para ir muito mais fundo, para que a gente tenha mais força e determinação e para que a nossa fé ela aumente, né? A níveis maiores. Então que eu te convido nessa noite para adorar o Senhor com essa canção. Amém? Bastante conhecida. Eu creio que todos nesse exato momento vai estar junto, adorando ao Senhor com ela. Amém? Adore junto conosco. Que a gente possa sentir nossa fé mais firme e mais profunda. Em nome de Jesus. Todos os dias. Esse momento propício para isso. Haja Espírito Santo. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Vem, Espírito Santo. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
Senhor, para que tudo em Ti a gente venha confiança. Ah, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Começa a entrar no coração dele, no coração dela, nesta casa. Começa a guiar suas famílias. Começa a direcionar, Espírito Santo. Vai mais profundo, vai mais lá, Espírito. Onde precisa, em nome de Jesus, mudanças. Vai, leva profundo na intimidade contigo. Oh, Espírito Santo. Vai, Espírito. Queremos mergulhar na Tua presença, Espírito. E aqui, Espírito. Guia Teu povo. Guia Teu povo nesses momentos. Toca no coração. Que as águas do Teu Espírito venham, Espírito Santo. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ó Jesus, faça com que esse povo, Senhor, o Teu povo cresça, Senhor, em fé. Sobre as águas, Senhor, sobre algo que a gente não possa, Senhor, dominar. Sobre algo que a gente não consiga, Senhor, ter a força, mas ser completamente entregue às Suas mãos, Senhor. Onde as coisas não consigam mais ter, Senhor, o domínio das nossas mãos. Quando todas as coisas perdem, Senhor, o sentido. E a nossa fé começa, Senhor, a ter a essência, Jesus. Porque começamos a pedir Senhor. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ó Deus, e o Teu povo, Senhor, nos norteia, Jesus. Nos dê, Senhor, uma visão, Senhor, que somente Deus tinha. Parece misterioso. Parece, Senhor, algo que a gente não tem domínio. Mas é sabendo, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Você que está aí. Queria te convidar a lermos o texto bíblico, que ele está em Hebreus, capítulo 11. Quero te dar tempo para você procurar. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Você que está aí em casa conosco. Em nome de Jesus. Depois põe os Face aí para a gente ver os comentários, Jean. Quem está conosco aqui hoje é o Jean Salles, meu filho Vitor Pereira e minha filha Vitória Leite, que está bem aqui do meu lado, e meu filho Gabriel. Estamos em quarentena, ele está lá em cima, ele está assistindo de lá, ele está estudando, está muito agoniado com essa quarentena, querendo sair para brincar bola, querendo, tá aperreado. Né, filho? Passa o dia todinho para lá, lê uma coisa, puxa outra, e eu sei que é difícil, mas faz parte do processo. Estou te dando tempo para você procurar Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vou falar um pouquinho hoje sobre Deus nos expondo para que haja justiça nas nossas vidas. Amém? Hebreus capítulo 11, no versículo 7, está escrito desta forma. Todos acharam? Então vamos lá. Diz o texto, 11, Hebreus 11, no versículo 7.
Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa tremendamente hoje abrir o seu coração para que possa nos ouvir e entender o que vamos fazer. Tomando um cafezinho. Muitas coisas vamos falar hoje, mas eu quero hoje, dentre elas, falar principalmente do que Deus, do acontecimento, das coisas que estão acontecendo agora. Eu sei que o mundo parece que está virando assim pelo avesso. As pessoas com medo, com dúvidas. E a gente precisa analisar alguns pontos. Eu quero hoje sim falar que Deus vai nos expor, para que possa extrair de dentro de nós coisas que estão guardadas. Talvez a gente com medo, talvez a gente com dúvidas, estamos caminhando nas incertezas e nas inseguranças. Eu vejo aqui o chamado divino de Deus, que de forma simples, mas direta com relação a Noé, né? Quando ele começa a chamar Noé para fazer uma arca, Noé corresponde a um chamado, porém de forma divina. É muito bom, interessante a gente ver isso. Se eu começar a fazer umas análises nesse texto, a gente vai ver que algumas coisas parece que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas, por meio da tribulação, Deus tinha avisado que haveria um dilúvio, e de forma divina, divinamente sendo revelado a ele isso tudo, ele começou a construir algo para que assim salvasse a sua família, para que assim levasse a sua família a ter proteção. E eu começo a ver e a observar que Deus ele quer nos levar a isso, a esse entendimento. Eu vejo que pela fé, ele sendo divinamente instruído, e durante esse período ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou na palavra liberada, no que Deus tinha instruído a ele, e ele começou a construir uma arca, segundo as orientações que Deus estabeleceu para ele. E ele não pediu de novo resposta de Deus, Deus, é isso que eu devo fazer, é isso? Não, ele não fez isso. Pelo contrário, ele creu, ele acreditou, ele confiou e entendeu que aquela palavra era divinamente de Deus. E ele construiu, e por ter construído, ele salvou a sua família, a sua casa. E eu vejo que Deus, quando fez a escolha deste homem chamado Noé, ele fez essa escolha no que ele viu, porque Deus tinha decidido destruir a toda a raça humana, tinha decidido destruir tudo por meio de um dilúvio, assim diz os registros bíblicos em Gênesis. E quando a gente começa a ver que o homem, pela sua maldade, começou a ser rejeitado por Deus pelo fato do que eles estavam fazendo, então Deus encontrou um homem justo, e o texto que a gente leu diz que este homem justo, ele, no final do texto diz, ele herdou a justiça por meio da fé. E o que significa isto? Às vezes a gente não entende, mas por que Deus olhou exatamente logo para este homem? Eu acredito que porque eles estavam fazendo coisas certas, porque era justo. E a gente tem que dar uma observada, às vezes, em algumas coisas. Analisar valores, analisar princípios na nossa vida, de Deus para nós. E quando a gente começa a observar e analisar isso, basta a gente fazer o que é certo, que vamos expor o que é errado. Não é assim, filho? Do jeito que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que tem muitas pessoas querendo dar instruções, tem muitas pessoas querendo dar opiniões a respeito de tudo isso que está acontecendo. Mas nós, como cristãos, devíamos, como diz a palavra em Hebreus aqui, precisamos estar divinamente instruídos.
Sim. Porque nós estamos sendo instruídos até demais, tem informações demais, acabam trazendo um pouco de confusão, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa cautela de ser instruídos por Deus. E se a gente faz o que é certo, se a gente vive de forma correta, se a gente vive com a nossa vida em intensidade com Deus, fazendo o que é certo, automaticamente nós vamos denunciar o que é errado. Porque vai expor aquilo que está de errado. Sem mesmo você dar uma só palavra, ou sem mesmo sem expor ninguém, a sua própria vida andando em cotidiano, sua vida é um afiador de medida, né? Tua vida acaba sendo um equilíbrio de medida para outras pessoas. Se você for uma pessoa coerente, automaticamente quem não for vai ser exposto, mesmo sem você fazer nada. Então, é preciso ter bastante cuidado em relação com as nossas vidas hoje num mundo tão conturbado que a gente tem vivido. É verdade. E quando a gente fala aqui sobre que Deus ele vai expor, Deus deixa algumas coisas ocorrerem na nossa vida e não é Ele que provoca. Ele deixa ocorrer por nossas escolhas. E quando isso ocorre, Ele trabalha nesse meio do que ocorreu, para nos levar a entender quem é Ele. E é isso que eu vejo nesse momento de caos. Eu vejo as incertezas, inseguranças, dúvidas. E eu vejo que basta a gente fazer uma coisa certa, que existem os críticos para levantar. Mas Deus está olhando tudo, Ele vai observar tudo, Ele vai olhar tudo. E se a gente quiser julgar as pessoas, eu digo assim porque Deus diz que a gente não deve julgar. Mas Noé aqui, ele foi um começo e um princípio e um fim de um julgamento. Sim ou não, filho? Porque eu acredito o seguinte, se ele fez isso, Deus olhou ele e viu apenas Noé justo e sua família, então automaticamente viu a injustiça. Então, por causa de um justo, todos foram julgados. Então, deixa eu te dizer, por causa de um justo, muitas pessoas podem ser julgadas que estão ao redor. Eu vejo que algumas pessoas, elas entram no campo, em que esse campo faz com que ela, não entendendo, comece a falar coisas que não é para falar. E aí leva a caos, dúvidas, medos. Vou falar algumas coisas aqui, para que você possa entender. Certo dia um profeta, um bíblico, isso está escrito em 1 Reis capítulo 19, esse profeta chamado Elias, ele desafiou o momento, o tempo e a hora. Quando ele provocou os profetas de Baal, quando ele provocou naquele momento com Jezabel, todo o caos que estava acontecendo, a cidade em pânico porque não chovia há muitos anos, fome, tem coisas horríveis acontecendo. Ele aparece no meio do caos e confronta os profetas de Baal. E nesse confronto, a gente sabe, se você não sabe a história, eu recomendo que leia. Ele foi lá, confrontando, venceu desse confronto porque tinha que revelar qual era o Deus verdadeiro. E automaticamente esse homem venceu esse confronto. Os profetas de Baal morreram, foram sacrificados, foram mortos. E certo dia, Eli estava num canto. Elias estava num canto e chegou uma mensagem que está escrita nesse capítulo da rainha Jezabel dizendo: olha, vão querer te matar. Esse homem correu, fugiu com medo, com dúvidas e incerteza no coração. Agora vem cá, um homem que Deus tinha correspondido, que com fogo respondeu, um homem, filha, que fez coisas maravilhosas com medo, experiências com Deus, com medo. Veja só o que fez ele fugir e correr com medo, apavorado, e ficar embaixo de uma árvore. E ela não chegou a agir, só foi a palavra dela. E interessante é isso, que não teve nação, porque se realmente Jezabel fosse matar ele, deixa eu te dizer, não tinha mandado mensageiro, não. É assim que o inimigo muitas vezes trabalha na nossa vida, causando dúvidas, causando medos, causando essas
coisas que vêm para causar pânico. Foi o que aconteceu com ele. Com medo ele fugiu, porque um mensageiro com uma palavra de destruição veio sobre a vida dele. Ele fugiu. Se esconde e fica dormindo debaixo de uma árvore, com medo. Deus envia um anjo para falar com ele, alimentá-lo. Ele percorre uma caminhada de 40 dias e 40 noites, chega no lugar, se isola. Deus se manifesta de várias formas e por final se manifesta e pergunta para ele: eu te mandei vir para cá, e ele não tem resposta. Então o que é que estás fazendo aqui? Levanta-te. É nessa forma que eu quero te falar. Por que é que Deus nos expõe? Porque na hora do medo, do pânico, da dúvida, a gente revela quem somos, por dentro, a fragilidade. Então veja só, esse homem ele teve medo não só de morrer, e ele achou que estava inseguro, porque o medo, a gente dá o nome dele de muitas vezes e causamos isso porque o medo é incerteza. Sabe o que ele estava incerto? Ele achava que era o único. Aí Deus disse: não, ainda tem 7.000 lá no meio, que não se curvaram a Baal, que não entraram nessas falas, que entenderam qual é o Deus verdadeiro e o que o Deus tem como domínio, controle sobre a vida daqueles que o buscam. E é isso que a gente tem que entender, minha filha. É isso que você que está aí, querido e querida, você que está nos ouvindo, tem que entender. Porque não pode entrar nesse meio do caos. A gente tem que entender que o momento é crítico, filha. Sim. A gente não sabe o inimigo que enfrentamos, sim. Mas se vê pessoas lutando por interesses e não por uma causa. Pelo amor de Deus, vamos entender isso. Porque Noé, divinamente inspirado, ele reagiu. Instruído, ele reagiu. E quando ele reagiu, ele começou a tomar atitudes. Ele começou a ter atos de justiça. Meu querido, deixa eu te explicar. Você sabe o que é atos de justiça? Não. A gente tem que saber o que é atos de justiça. Porque tem muitos pastores. Aqui eu vou agora falar algumas realidades. Eu vou abandonar meu texto do que eu queria falar, que eu queria falar tudo certinho, bonitinho, lindo e maravilhoso para você. Mas esse não é eu. Eu tenho que falar espontaneamente. Deixa eu te dizer. Tem muitas pessoas que estão usufruindo da fé. A Bíblia diz que Deus não pode, que as pessoas não podem usar o nome de Deus em vão. Filha, as pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Aí tem gente, filha, que acha que usar o nome de Deus em vão levar uma topada na pedra e bater no chão e dizer assim: não dou. Oxe, fazer essas coisas, incrível. E quando a gente chama assim, alguma coisa em nome de Jesus, não, tá, as pessoas têm essas coisas, né? Um monte de crendice. E usar o nome de Deus em vão é usar a fé, é usar aquilo que Deus falou, Aproveitar o caos. é aproveitar o caos, é aproveitar o momento para usufruir disso. Deixa eu te dizer, cuidado com essas coisas. Quando eu falo de atos de justiça, a gente tem que saber o que Jesus fez por nós, o que de fato Ele representa na nossa vida, o que de fato Ele construiu, e disso ainda para nós está tudo consumado. Eu coloquei algumas coisas aqui quando eu quero falar sobre atos de justiça, para que eu não vá muito além e comece a falar coisas que eu não poderia estar falando, mas que eu devo falar, né? Porque as pessoas, pelo medo, elas não conseguem entender isso. E muitas pessoas estão usufruindo deste medo, que nem Jezabel usufruiu do medo em cima de Elias. Mas Elias foi levantado. Preste atenção. Você que é pastor, que está me ouvindo, cuidado para não estar trabalhando na sua igreja antes da cruz, porque tem que ser pós-cruz. Sabe o que significa isso? Atos de justiça. Lá em Apocalipse, sabe o que está escrito lá? Que os santos serão revelados linhos brancos, que são seus atos de justiça. São as atitudes que ela tem ao decorrer daquilo que ela creu. Foi assim que Noé fez, pelo que ele acreditou, pela palavra liberada, os atos que ele teve, ele começou a construir. E não precisou confirmação, como muita gente vive em casa de profetas. Isso, eu não sou contra, você faz a sua escolha, mas vive atrás de coisas para ser reveladas. Vive atrás de coisas para começar a mostrar o que ela quer para o amanhã. Ei, se Deus quiser falar contigo, Ele vai te encontrar onde tu estiver, meu filho.
Deus vai revelar por meio de qualquer coisa, mas Deus vai fazer, entenda isso. Então eu quero te dizer isso, cuidado, porque muitas pessoas estão usando de sacrifício disso, aquilo, outro. É unção para aquilo, é oração para aquilo. Esses dias é oração para caneta ungida, é oração para não sei o que, para sacrifício. Chega numa igreja, começam a pregar e revelar palavras de Deus, usando da palavra do Senhor. Para quê? Para que no final possa extrair aqueles recursos para, deixa eu te dizer... Quebra com isso, porque Jesus Cristo é a única solução para nossas vidas. É o único que vai dar escape. É o único que vai mostrar realidades e verdades. Se a gente viver, filha, antes da cruz, fazendo sacrifício para alcançar algo, anulamos o sacrifício da cruz. E não andamos em justiça. Porque ele foi herdeiro da justiça pela fé, Noé. Ele acreditou, ele creu e construiu, ele teve atitudes de vida que mudaram o aspecto, que mudaram a realidade. E a Bíblia vai falar tudo sobre isso. A gente foi chamado para ser chamados de filhos, somos filhos. E se somos filhos, vamos ter atitudes que comprovam quem somos. E não vamos fazer coisa para mostrar o que somos. Não é para mostrar, é o que nos tornamos. Isso é as nossas obras em atos de fé, porque mostra a tua fé pelas obras. É isso que Deus quer que a gente faça, nos tornando verdadeiro, nos tornando de verdade o que é preciso. Então, por favor, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Cuidado com tudo que está surgindo, né, amor? Porque tem muita coisa surgindo. Nós precisamos ter parâmetro de uma coerência, entendimento. A gente precisa de uma igreja corajosa, mas prudente. Prudente. A gente precisa ser justos e não justiceiros, né? Que o justiceiro vê o pecado, o erro nos outros, mas não se vê. É verdade. E muitas das vezes a gente tem clamado por um avivamento, mas Deus não vai derramar um avivamento para uma igreja medrosa. É impossível um avivamento vir em meio ao medo. O avivamento é para pessoas com aquela vontade de ir e simplesmente se entregar e ir à vontade de Deus sem ter medo, né? E muitas dessas coisas acaba que o medo tira de você a sua capacidade que já foi colocada em você. Um passarinho, quando ele é preso na gaiola, criado na gaiola, ele acaba chegando a pensar que quando chega a voar, ele pensa que é uma doença. Então, você tem capacidade que estão sendo abafadas pelo medo. Liberte-se. Então, somos do medo. Escolhidos. Deus nos determinou, nos chamou para ser pregoeiros de boas novas, de levar o evangelho da justiça, do amor. Né? Então é preciso entender tudo isso. A gente vai responder algumas perguntas que estão vindo aí na live, né? Você que está no Instagram, você que está no Facebook. Tem pergunta? Veja aí, Jean. Veja aí para mim, Vitor. O Hélice falou aqui, coragem e prudência. É isso mesmo. Coragem e prudência. Devemos ter coragem e prudência sempre. Sempre. Eu vejo que muita gente está assim. Agora, é momento de, como pastores, influenciar as pessoas em fé para sair na rua e dizer, olha, deixa eu dizer, vamos ser prudentes. Sim, temos que ter fé. O justo vive pela fé. Sabe o que significa isso? O justo viver pela fé quer dizer viver pelas ações decorrentes de minha escolha. Quais suas escolhas? Elas determinam quem você será. Então deixa eu te falar isso. Caminhar com fé é realizar aquilo que a gente acredita. Sendo prudente. E eu digo prudência porque muitos pastores, às vezes, o coronavírus, sim, é uma realidade. Mas o que está por trás é pior. O vírus vai vir, ele vai se instalar. Estão tentando fazer uma contenção para ele, para não se alastrar muito rápido, mas ele vai vir. E no momento do caos, das dúvidas? Sabe o que é que eu vejo, minha filha? Deus revelando algo. Eu falei hoje no Facebook, por meio desse caos.
Deus pedindo para que a gente dê atenção aos pais, aos mais velhos, porque é eles que vão padecer com este vírus. Não somos nós jovens. Então vamos cuidar deles. Eu não estou falando de uma quarentena, devemos sim fazer o que os governantes estão pedindo, mas nós que somos jovens vamos ajudá-los, vamos trabalhar se for preciso para manter eles dentro de casa, para segurá-los e fazer com que essa epidemia chegue nele de forma branda, para que não cause caos. É isso que nós temos que fazer. Mesmo que você ache isso louco, o medo pode te causar fuga. O medo faz você gerar dentro de você coisas que não era para ser gerada e causar pânico nos outros ainda. Devemos ser sensatos. Elias, ele tinha um destino para ele, parou na beira do caminho. Tem muita gente parando na beira do caminho. Deus está querendo se manifestar por meio de você, na vida de muitas pessoas. Ajudar de todas as formas que precisa for. Não fique inseguro. Seja sensato. Todas as precauções possíveis. Tudo que for necessário. Nós brasileiros, infelizmente, temos uma cultura ruim, que é uma cultura de não guardar para momentos de dificuldade. Então a gente tem um problema de não conseguir ter, tendo essa cultura de não guardar economias. Nos momentos de causa a gente tem que correr e pedir ajuda a outros, né? E essa cultura, nesse momento que as pessoas se isolam, é prejudicial, porque muitas das vezes não vão nem querer ajudar os outros, por medo. Deixa eu te dizer, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus te conhece, Deus nos conhece, Deus conhece todas as ações. E Ele vai expor muita coisa. Ontem eu fui Muita. no mercado comprar uma carne e tinha um homem que estava com 2 pacotes de carne muito grande e ele estava na moto sozinho. E o açougue estava com umas 10 pessoas. Em fila. E bem distante um do outro, assim, né? Legal. E aí, de repente, ele tentava ligar a moto, bater na moto para pegar e não conseguia segurar a carne e bater ao mesmo tempo que o pacote de carne caía. Eu percebi que as pessoas estavam apavoradas de buscar o pacote de carne para ajudar o homem. Eu não pensei 2 vezes, eu me aproximei dele, peguei os pacotes de carne, falei assim, não, bate aí a moto, quando ela pegar eu te dou as carnes para o senhor colocar. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Joga fora o medo. Então, em meio a todo esse caos, nós temos que parar de pensar muito em nós, parar de olhar para o individual e olhar para o coletivo. Coletivo. Sabe? Deus me chama para a coletividade. Para a coletividade. Agora mesmo não é hora de você. Não interrompa o processo Sim. que Deus colocou para você fazer. Não permita que o medo ingesse você e te coloque numa gaiola e tire suas capacidades de discernir o que vem divinamente inspirado por Deus. Amém? Olha, eu quero deixar essa frase aqui ainda registrada para vocês. Eu escrevi essa frase aqui. Quando as coisas não vão bem, costumamos ficar apáticos, sem reação, sentados à beira do caminho. Foi isso que aconteceu com Elias, né? Elias fez isso. Ele ficou na beira do caminho, debaixo de uma árvore, sem saber o que fazer. Foi necessário Deus enviar anjos para deslocar ele de onde estava, ter uma trajetória para chegar onde ele deveria chegar e retornar. Ele acomodou-se. Acomodou-se. É como se os problemas, as dificuldades, as desilusões tirassem de nós todas as forças, deixando no lugar o desencanto, a desesperança, a falta de fé. Isso é muito ruim para o ser humano. Creia, confia, tenha esperança, tá bom? Isso que eu quero falar. Agora, por que eu falei no início que o tema da mensagem que Deus vai nos expor? Porque Deus vai levar a gente para dentro da nossa realidade. Enquanto muitas pessoas falaram muitas coisas de Deus, Deus agora, por um bichinho só, não estou dizendo que foi Deus, mas por causa de um bichinho o povo clama. Né? Estão todos reunidos em quarentena nas suas casas. Quem sabe Deus está levando para dentro do lar
para recomeçar tudo outra vez. Você já pensou nisso, pastor? Então repense. Começar tudo outra vez, da forma certa. Então eu quero dizer para vocês aqui hoje, em nome de Jesus, como pastor, que há 16 anos já ministrando e conversando com pessoas, a gente vê que o medo de muita gente, em vez de conduzir ela para perto de Deus, afasta. E assim é a história da humanidade. Então não tenha medo. Se Deus levou você para dentro da casa, restaura a sua família. Eu volto a dizer, atos de justiça. Sabe o que Deus está dizendo? Uma pessoa na Bíblia chamada Zaqueu subiu uma árvore. E de repente Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou para ele, disse: olha, eu quero ir para a tua casa. Ele foi com Jesus para casa. Jesus explicou, ele entendeu. Ele acabou o medo, as dúvidas e os receios. Sabe o que ele fez? Ele disse: vou devolver tudo que eu tirei. Aí Jesus disse: nesta casa entrou a salvação. Sabe o que Deus estava falando? Deus estava dizendo, ele entendeu o princípio do reino. Atos de justiça é as atitudes do que fazemos, correspondência àquilo que ele nos disse. Na nossa igreja, eu prego muito e falo de uma coisa, que às vezes a gente não entende. O que é o batismo? As pessoas falam do batismo como arrependimento, isso, e é verdade, faz parte desse processo. Mas para mim, batismo, sabe o que significa? Aquele que crê e for batizado. Veja só, quem crê é uma posição de vida. Quem for batizado é uma decisão, ou seja, é uma resposta, é um ato de justiça, aquilo que eu acreditava. Eu me arrependo, então eu digo, eu creio, e eu quero, e eu vou, eu sigo em frente. É isso que é. Essa é a realidade. Então, por favor, Deus vai te provar, Deus vai ver os medos e os temores que estão em você, vai expor para a sociedade tudo, mas eu quero te dizer algo. Tudo isso é por amor, para te tirar de onde estás. Porque quando Deus levanta e o caos, no meio do caos, Ele tem uma solução. E Ele vai dar a solução para o seu povo. Que Deus te abençoe. Quem está conosco aí, Jean? O Raul fez um comentário aqui, ele falou: Noé, por ouvir a Deus, salvou a sua geração. Por ouvir a Deus, salvou a geração. Raul, um abraço. Vitor? Velber, equilíbrio é necessário. Equilíbrio. Sempre. Parabéns, Helber. Um abraço. Quem está mais aí? Bora, filho. Pastor Igor Junili. Pastor Igor, Deus te abençoe, meu filho. Um abraço. Mayra Leite. Mayra, Deus te abençoe. Mateus Reis, te abençoe, meu filhão. Ângela, Deus te abençoe. Vai vendo aí, Vitor. Vai passando, filho. Diane. Eu vou falando daqui. Você não está me vendo, mas eu vou falando daqui. Você que está conosco aí, Mayra Leite, Edberg, Cleia, Everton, Deus te abençoe. Vocês estão conosco acompanhando. Hércules, Marcela, Alana. Oi? Vinícius falou: canta, pastor. Canta, pastor? Não, o pastor não canta. Se o pastor cantar, acabou a live. Elcio, Deus te abençoe. Cidiane, Deus te abençoe. Pastor. Davi Souza, Deus te abençoe. Tá subindo a hashtag aqui, canta, pastor. Essa hashtag aí, canta pastor, não vai. Te adorarei. Vai. Deus te abençoe. Quem tá aí no Instagram? Eu tô no Face, falando com o pessoal do Face. Quem tá no Instagram aí, Jean? Vem aí pra mim. Abençoa o povo aí, filho. Muita gente, a Jennifer. Um abraço, vem cá, Vitória. Quem tá conosco aqui, minha filha, Vitória. A minha princesa. Mandando um abraço. Faraílde, um abraço. Inaê, Deus te abençoe, filha. Tayane. Vamos se ver breve. Ai. Jennifer. Tá, Jennifer. O Everton falou que tá em quarentena com o Matos. Tá em quarentena com o Max. Deus abençoe os dois. Aí, a gente vai orar. Orar para você ter certeza que Deus ele vai fazer muitas coisas. Ao decorrer desses dias, eu estou pretendendo fazer todos os dias uma pequena live de explicações, de entendimento do reino. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas, para você perguntar e a gente responder. Para a gente interagir, porque você está ocioso aí em casa. E a melhor coisa nessa hora é a gente aprender coisas de Deus para aumentar a nossa fé. Amém? Então,
a partir desses dias agora, amanhã eu vou estar falando no Face, no Instagram, avisando o momento que a gente vai entrar para estarmos juntos, tá? Para a gente separar esse momento e a gente comungar junto, comer, porque o que eu tenho aprendido do Senhor, assim eu tenho repartido. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Tem uma pessoa lá dizendo, a Everton está dizendo que eles só vão sair da quarentena quando você cantar. Só vai sair da quarentena quando Então cantar. faz o seguinte, vai ter um Em momento adoração. certo. Não, no momento certo. Eu Vai vou ter um ensaiar momento, ele vai com ensaiar tá? comigo. Aí a gente vai Tá cantar. bom? Tá bom. Sei não, só Jesus na causa na vida de vocês. Pastor, só pedir pro pessoal informar que a gente tem um canal no YouTube agora. Pedir para as pessoas se inscreverem. Bem lembrado. Fala aí pro pessoal, amigos, parentes, sobre o nosso canal no YouTube, para que a gente possa fazer as nossas lives lá ao vivo, né? Pessoal, eu quero pedir uma força para você. Se inscreva no nosso canal YouTube. É IDG Castanhal, tá? Vá lá para que a gente possa ir direto no YouTube. Muitas pessoas possam estar junto conosco. Precisamos de 1000, filhão? 1000 pessoas lá, tá? Se inscrevendo, se inscreva. Já estamos quase chegando em 100, falta 900, tá perto, tá? Começamos ontem. Começamos ontem, mas eu espero que daqui pro final da quarentena a gente tenha esse nível. Então você que me ouve hoje, vai lá, precisamos, para criar essas lives. No YouTube vamos estar colocando as nossas mensagens, mas por enquanto eu queria conversar com você por meio da live para a gente interagir. Você pergunta, a gente responde. Assim vamos estar. Lembre-se de uma coisa do que foi dito hoje. Instruções a gente já tem recebido demais. De muita gente. Agora sejam divinamente instruídos por Deus e não por homens apenas, tá bom? E não se deixem levar humanamente intimidados por homens. Tá? Amém? Que Deus abençoe. Volto a dizer, Deus vai expor. E quando ele começar... Ficou muito crente Nutella aí, viu? Crente Nutella. Gostei! Chega batendo. Tem muito crente Nutella. Muita coisinha. Meu Deus, se Jesus aparecesse hoje... Força, fé, coragem. Estou cercado pelo medo. Ele é fiel para nos guiar. Vão cair à tua esquerda, à tua direita, 10.000 e 1000, mas tu não serás atingido. Peço em nome de Jesus que tu possa instruir divinamente cada pastor. O Senhor possa instruir divinamente o nosso presidente, o nosso governador e o nosso prefeito, para tomar as atitudes cabíveis. O Senhor possa instruir divinamente aqueles que estão fazendo, Senhor, a cura para este vírus. A fórmula necessária em nome de Jesus. Eu quero te pedir hoje neste lugar, que o Senhor possa estar abençoando esta casa, este lar, protegendo esta família. Todas a família IDG, abençoe em nome de Jesus. E todas as famílias do reino. Seja lá em qual congregação você está, Deus é contigo. E vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te amamos. Um abraço para você. Até a próxima. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Deus de milagres, Deus de promessa, Canta, pai. no deserto, Canta, pai. Não dá. na escuridão, meu Deus. Acabou já?